Bom dia. Convido-vos já, sem mais demora, a abrirem as vossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 3. Alguns até já tinham aberto, já tinham chegado lá. Filipenses, capítulo 3. E a semana passada ficámos com o Joel no capítulo 3, no verso 11, parámos aí no versículo 11, e hoje o nosso texto é a segunda parte do capítulo. Vamos ler do versículo 12 até ao versículo 21. Vamos ler do 12 até ao 21. Creio que já chegaram todos. Diz assim então a palavra de Deus. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sendo também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos já, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Até aqui. E como já dissemos, a nossa palavra hoje, a nossa palavra é alvo. Recordar que todas as semanas há uma palavra. Recordar também que desafiamos e continuamos a desafiar a que a carta seja lida várias vezes durante esta viagem, durante este percurso. Ganharemos alegria no Senhor se fizermos esta corrida e se fizermos repetidamente este exercício. A palavra à boleia do versículo 14, prossigo para o alvo. A palavra é alvo hoje. Alvo quer dizer objetivo. E o título que eu dei à nossa pregação esta manhã é Na corrida por uma alegria maior. Na corrida por uma alegria maior. O texto fala-nos de uma corrida. Paulo usa a ilustração do atleta. Fala do prosseguir, do correr, do alcançar o alvo pelo prémio. Então, na corrida por uma alegria maior. E o tema da nossa meditação esta manhã é crescimento espiritual. Progresso espiritual. Crescimento espiritual. E eu queria, antes de mais, queria-vos dizer que a igreja tem um alvo. Vocês sabiam que a igreja tem um alvo? Sabiam? Se calhar os mais pequenos sabem mais depressa que os mais velhos. Olhem aqui. A igreja tem um alvo. Tem mesmo. Tito, há quantos anos é que a igreja tem um alvo? 10 ou mais? Se calhar até mais. 10, talvez mais. A igreja tem um alvo. Os mais pequeninos, quando vão para a escola dominical, de certeza que já viram e se calhar já lançaram até setas. Qual é que é o objetivo? Além é acertar no meio, André. Exatamente. Há vários jogos, mas o objetivo final é acertar aqui no vermelho, no bull, no meio. Este é o objetivo. O objetivo é acertar no alvo. O objetivo não é furar lá a parede toda, como está lá, não é? Não foram as crianças, devem ter sido os jovens, mais vezes do que as crianças, até porque lançam com mais força. Mas o objetivo é acertar no alvo, é que a seta atinja o alvo e atinja o mais próximo do centro possível. Se possível, possa atingir mesmo o centro, mesmo o alvo.
Mas nós temos um alvo enquanto igreja. Os mais velhos, quando eu disse que a igreja tem um alvo, se calhar pensaram num outro alvo que não este aqui, que estava aqui aos pés do púlpito, aqui escondido. Não este alvo que costuma estar lá em cima, numa das salas da escola dominical, mas a igreja tem um alvo. E o alvo que a igreja tem é repetido em vários textos, em várias cartas. O alvo que a igreja tem é o mesmo alvo que Paulo tinha para si e que Paulo desafiou os filipenses a ter. O alvo que a igreja tem, que a igreja deve ter, como um todo, e a nossa igreja local também, é o mesmo alvo que Paulo tinha para si e que Paulo queria para os filipenses. E qual é esse alvo? Eu vou ler um outro versículo, queria que ouvissem com atenção. Vou citar um outro texto de Paulo, uma outra carta de Paulo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isto foi Paulo que escreveu, mas a outra igreja, em Éfeso, aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Então qual é que é o objetivo? Qual é que é o alvo da igreja? Isto está escrito no contexto dos dons. Deus dá dons à igreja, Deus capacita a igreja através de homens e mulheres. Para quê? Para que todos cheguem ao conhecimento do Filho de Deus e cheguem ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Qual é que é o alvo? É que todos sejamos perfeitos. O alvo, por outras palavras, é que todos sejamos como Jesus. É que todos cheguem ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Que todos sejam como Jesus. Isto é um alvo muito ambicioso. Se o alvo é a perfeição, isto é um alvo muito ambicioso. O alvo não é nada menos, nada mais do que ser como Ele, ser como Jesus. É ambicioso, mas há muitos outros textos que apontam para o mesmo alvo. Apontam exatamente para o mesmo alvo. Olhem um outro texto também, Paulo, aos Romanos agora, à igreja de Roma. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós fomos escolhidos, predestinados, para sermos conformes à imagem do Filho de Deus. Para que ele seja o primeiro, o filho mais velho, o primeiro de muitos irmãos. E depois, é como se esta obra tivesse uma cadência. E o texto continua em Romanos 8, dizendo: aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Tornou perfeitos. Se quisermos usar esta palavra que dissemos há pouco quando falámos de alvo. Por outras palavras, esta é a obra perfeita e completa de Deus em nós, seu povo, tornando-nos seus, tornando-nos justos, santificando-nos e tornando-nos um dia perfeitos. Está dito de outra maneira também Paulo, a outra igreja, aos Coríntios, está dito com outras palavras assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós somos de Deus. Em Jesus nós somos de Deus. E Ele foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. O mesmo caminho do alfa ao ômega, do princípio ao fim da nossa salvação, do conhecimento, da justiça, da santificação até à redenção final, até à glória, até à glorificação. E o alvo, este objetivo, é realmente ambicioso, mas nós temos a garantia de que este objetivo, de que este alvo, será mesmo atingido. Nós temos esta garantia. E agora voltamos a Filipenses, porque logo no capítulo 1, é Paulo que escreve a dizer: tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que vos predestinou, vai-vos chamar. Aquele que vos já chamou, aquele que já vos justificou, é aquele que está a santificar-vos. Eu tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra vai completá-la, vai aperfeiçoá-la até ao dia de Jesus Cristo. Qual é que é o dia de Jesus Cristo? É o dia em que a seta atinge o alvo.
É o dia em que nós vamos atingir o objetivo. O objetivo. Obra garantida por Deus. Porque é a obra de Deus. E a semana passada, no texto, vocês estão com a Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 3, a semana passada com o Joel, nós vimos Paulo a repetir e a enfatizar, a alertar, a deixar claro, a frisar que o alvo não se alcança por obras. O alvo não se alcança por mérito. O alvo não se alcança nem por aquilo que se é por nascimento, nem se alcança por aquilo que se faz. E é como se Paulo, basicamente, a dar exemplo aos filipenses, ele está a dizer: eu peguei em tudo o que eu tinha no passado, aquilo que eu recebi dos meus pais por ser judeu, aquilo que eu fiz na religião judaica, eu peguei nesse currículo todo e eu rasguei e pus no lixo. Eu até trouxe o meu currículo. Em tempos eu fiz o meu currículo com esta foto. Fica difícil encontrar emprego, mas já é antigo. Ainda diz Rua Moinhos do Carvalhal. É como se Paulo... Meninos, sabem o que é um currículo? Os mais pequeninos não sabem o que é um currículo? O currículo é algo que vocês vão precisar, de certeza. Por isso é que têm que estudar, para depois no currículo aparecer. Quem é que estava a dizer no início do culto que já sabia ler? Quem é que foi? Eu ouvi aí uma conversa qualquer. Era o Davi. Depois no teu currículo vai dizer: sei ler português, inglês, se calhar outra língua. Então vocês estão a estudar para construir um currículo. Mas no que toca à salvação, no que toca ao nosso relacionamento com Deus, ao nosso relacionamento com os outros, Paulo diz assim: eu peguei no currículo e, com licença, rasguei, amarrotei e lixo. Não se atinge o alvo, não se atinge a perfeição, porque o objetivo é só este: ser como Jesus. Não se atinge a perfeição pelas obras. Paulo deixa claro que o caminho proposto pelos judaizantes, que se calhar já tinham chegado a Filipenses, se calhar não tinham chegado ainda a Filipenses, mas chegariam, não sabemos se sim, se não, mas uma coisa é certa: o caminho proposto pelos judaizantes aos filipenses não leva a qualquer crescimento espiritual. O caminho proposto pela religião não leva a progresso espiritual. Nós estamos a falar de crescimento espiritual. E a religião não leva a crescimento espiritual. Ele deixa isso claro. Só leva para mais longe. Por isso Paulo é enfático, como o Joel disse: guardai-vos, guardai-vos, guardai-vos. Ele repete. Só leva para mais longe. Só leva para mais longe. Vale a pena rasgar e dizer que é lixo, que é esterco, que não presta. Porque só nos leva para mais longe. E mais, só nos rouba a alegria. Só nos rouba a alegria. O caminho proposto pelos judeus, pelos judaizantes, pelos religiosos, por qualquer religião, só nos leva para mais longe e só nos tira a alegria. E segunda parte do texto da semana passada, o caminho proposto pelos sábios, pelos filósofos da época, pelos gregos, pelos gnósticos, ou até aquilo que antecedeu o gnosticismo, uma espécie de proto-gnosticismo. Esse caminho também não nos leva a crescimento espiritual. Filipenses, cuidado, que esse caminho de dizer que a matéria é má, que o corpo é mau, que tudo o que é material é sem valor e que só o campo do conhecimento, das ideias, só saber muito e saber determinadas coisas e ter ideias, tudo o que é físico e material não presta, é mau, mas é na cabeça, na iluminação, na mente que se atinge o crescimento espiritual. Também é um caminho que não leva a lugar diferente da religião. Não leva a crescimento espiritual. Não leva à perfeição. Essa oposição da mente ao corpo não resolve o problema. Por isso, na segunda parte do texto, Paulo de propósito usa a palavra conhecimento. Tudo o que conta é a excelência do conhecimento de Cristo. Se há conhecimento que pode trazer-nos algo, é o supremo conhecimento de Jesus. É a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Paulo continua e vai dizer que eu quero conhecê-lo. Eu deixei tudo para trás
para conhecê-lo a Ele e à virtude da sua ressurreição. O que é que Paulo está a começar a falar? Da ressurreição do corpo. Eu quero ser feito conforme à sua morte, para que eu possa de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Nós não temos uma salvação que ocorre pelas obras das nossas mãos, mas nós também não temos uma salvação que ocorre à parte do nosso corpo. Eu vou atingir a perfeição, eu caminho para aí, esse é o alvo, e eu não vou fazê-lo pela força das minhas mãos, mas também vai ser pela força da minha mente, como dizem os filósofos. Isto pode ser um escândalo para os religiosos, isto pode ser uma loucura para os sábios, mas é no Evangelho de Jesus Cristo que há o caminho para o alvo. Então Paulo está a responder a dois falsos mestres, a dois tipos religiosos, judeus, judaizantes, e também à sabedoria dos filósofos da sua época. Chegamos ao nosso texto certos de uma coisa. Não se atinge o alvo pela religião nem pela filosofia. Não se atinge o alvo nem pela religião, nem pela filosofia. Nem pelas obras, nem pelo conhecimento. De maneira nenhuma. Então, vamos seguir o texto. Vamos quase verso a verso. E vamos, à medida que vamos encontrando alguns desafios. O meu propósito é falar sobre como crescer espiritualmente. Ou podemos fazer a pergunta ao contrário. Porquê é que não crescemos espiritualmente? E vamos encontrar verso a verso alguns desafios. Alguns apelos do texto. Alguns apelos de Paulo. Alguns alertas de Paulo. São desafios, por certo. Desafios para abrir a nossa mente como podemos realmente encontrar o alvo e a seu tempo atingir o alvo. Não pela religião, não pela filosofia. E à medida que vamos encontrando estes desafios, nós vamos aplicando logo, para não deixar para o fim. Vamos aplicando logo à medida que vamos correndo o texto. Eu queria que olhassem logo para o versículo 12. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito. Não que já tenha alcançado a perfeição, podemos nós dizer. O versículo 13 vai repetir no seu início a mesma ideia. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Qual é o primeiro desafio que eu queria propor? Vou-vos lançar várias palavras. O primeiro desafio é o desafio da imperfeição. É o assumir da imperfeição. Paulo diz, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já a tenha alcançado. Se há algo importante ao falar de progresso espiritual e de crescimento espiritual, se há algo importante para colocarmos como base, é aquilo que Paulo coloca como base. Eu ainda não atingi isso. Eu ainda não atingi o alvo. Eu ainda não sou perfeito. Eu lido com o desafio da imperfeição. Eu ainda não alcancei o alvo. Eu ainda não sou perfeito. Não sou. De maneira nenhuma. Eu ainda não cortei a meta, podia dizer Paulo. Eu ainda estou na corrida. O alvo ainda está longe. Eu ainda tenho muito que correr. Então, o primeiro desafio é este, de encarar a imperfeição. Se nós queremos, e quero aplicar já, se nós queremos crescer espiritualmente, nós temos que partir do ponto de partida, nós temos que ter como ponto de partida o facto de não sermos perfeitos. E nós podemos dizer assim, Samuel, está bem, esse ponto de aplicação é tão fácil, eu sei que não sou perfeito. Será? Quando nós somos chamados à atenção, parece que somos perfeitos. Porque eu, pelo menos, não gosto muito de ser chamado à atenção. Portanto, parece que quando eu sou chamado à atenção, eu estou a ser confrontado com o facto de não ser perfeito e parece que me dói. A mim dói-me. Eu calculo que a vocês também doa. Mas sou eu que estou a falar, não é? Não quero expor ninguém. Mas esta é a realidade. Mesmo os nossos pequeninos. Quando os pais vos chamam a atenção, dói ou não dói? Custa ou não custa? Davi olhou assim de olhos para cima. Atenção, que isto tem mais aplicação do que o que nos parece.
E está encadeado num texto que avisa à partida o quê? O texto da semana passada que o Joel abordou. O que é que nos avisa? A perfeição não se atinge pela religiosidade. Tira isso ao lixo. A religião não se atinge pelo conhecimento filosófico. É o conhecimento de Cristo. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que nós temos, se queremos crescer espiritualmente, temos que nos deixar de simulações de perfeição. Porque é muito fácil nós cairmos nos simulacros. Eu porto-me tão bem na religião, eu venho aos cultos todos, eu faço isto, faço aquilo outro. E de repente, eu acho que tenho méritos acima dos meus irmãos. E eu acho que até sou perfeito. Porquê é que eu hei de prosseguir se eu até sou uma pessoa bem-sucedida na religião? Estão a ver como é muito mais difícil assumir isto que Paulo assume aqui? Irmãos, eu não alcancei. Eu não sou perfeito. Podemos ir para o lado dos filósofos. Eu tenho conhecimento. Tenho conhecimento espiritual, tenho conhecimento bíblico. E conhecimento de outras áreas. Conhecimento seja científico, seja de vida. Podemos falar de muito tipo de conhecimento. Tenho a forma certa de olhar para a vida. Tenho objetivos. Tenho um propósito. Tenho conhecimento académico, científico. Tenho conhecimento da experiência que a vida me deu. Eu tenho conhecimento. Eu quero enfatizar isto porque nós julgamos-nos mais perfeitos do que o que achamos. E se queremos crescer espiritualmente, nós temos que deixar os simulacros da perfeição. Nós não podemos simular isso. E nós temos que assumir, partir deste ponto de partida. Eu, como Paulo, não sou perfeito. Eu, como Paulo, parto da imperfeição. Sim, fui salvo. Sim, estou na corrida. Mas eu não sou perfeito. Nada impede mais o nosso crescimento espiritual do que o orgulho. Nada. Nada impede mais. Olhem algo interessante nas cartas de Paulo. Paulo lida com problemas na igreja. Bem, nem vamos para a carta aos Coríntios. Aí tem que se lidar com problemas de sexualidade, de relacionamentos com madrasta e tudo. É uma loucura. Mas onde é que Paulo é duro? Onde é que Paulo é duro, mesmo duro? Seus cães. No nosso texto ele vai aparecer a chorar, a dizer que são inimigos da cruz de Cristo. Sabe onde é que ele é duro? Não é falar da prostituição. Claro que ele é duro. Não é falar de adultério. Claro que ele é duro. Mas sabe onde é que ele é mais duro? Naquilo que afeta o âmago do Evangelho. Naquilo que traz glória ao homem e orgulho ao homem e tira a obra de Cristo do centro. É aí que Paulo diz, são cães, guardai-vos deles. Eu choro porque eles são inimigos da cruz de Cristo. Não diz isto acerca de mais ninguém, mas diz acerca dos falsos mestres. Nada nos impedirá mais de crescer do que o nosso orgulho. Portanto, partamos deste princípio, deste ponto de partida, que é igual ao de Paulo. Nós não alcançamos ainda a perfeição. Nós ainda estamos muito longe do alvo. Nós ainda lançamos as setas e calha tudo na parede. Calha tudo ao lado. Não calha, muito menos no meio é que não calha. Nós não somos perfeitos. Mas o texto continua e Paulo vai agora apelar à imagem do atleta. Paulo é um homem que sabe falar com o seu público. Paulo está a falar a uma igreja na Europa. Paulo conhece os jogos em Atenas. Paulo conhece o mundo do desporto daquela época. Paulo recorre-se nas suas cartas várias vezes da figura do atleta. Paulo, se vivesse hoje, falava das redes sociais, falava da tecnologia, falava de uma série de coisas que nós lidamos todos os dias. Então isso também é um ponto importante para nós. Ele quer trazer à compreensão dos leitores que estamos num processo. E ele pega na figura do atleta. Eu ainda não alcancei, mas continua o versículo 12. Mas, olhem para o texto. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui... Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. E o versículo 13 tem a mesma construção. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas, uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não sou perfeito,
mas prossigo para alcançar. Versículo 12. Eu ainda não alcancei, mas uma coisa faço, é que esqueço-me do que está para trás e avanço. Prossigo para o alvo. Versículo 14. Várias coisas aqui. A imagem do atleta. A imagem do atleta dá-nos a ideia de uma corrida. Isto é um processo. Isto é uma corrida. Isto é uma maratona. Isto requer o quê? Requer esforço. Paulo sabia que não era perfeito. Paulo sabia que não ia ser perfeito na terra. Nós sabemos que se queremos crescer espiritualmente, partimos do ponto inicial e do pressuposto que não somos perfeitos. Mas não é por isso que não perseguimos para alcançar a perfeição. Não é por isso que baixamos os braços. Não é por isso que dizemos, ser perfeito é mau. Ser perfeito é orgulho. Achar-se perfeito é mau. Achar-se perfeito é mau. Mas não querer correr, não querer prosseguir, não querer ser perfeito, não almejar por isso, também é mau. Então não coloquemos uma coisa contrária à outra. Paulo usa a imagem da corrida. Paulo usa a imagem do atleta. E ele usa a imagem do atleta para nos falar de uma corrida onde já é certa a vitória. Já é certo o alcançar do alvo. Já é certo o alcançar da meta. Já é certo o alcançar da vitória. Se não olhem, o versículo 12 diz: eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ou, como diz a revista e atualizada, a ARA diz: eu prossigo para alcançar, para conquistar aquilo para o que fui também conquistado por Cristo Jesus. Eu prossigo para alcançar, eu prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Jesus. Eu fui conquistado por Jesus para conquistar este alvo, para alcançar esta meta, para chegar a este alvo. Por outras palavras, eu fui salvo para chegar ao alvo. Lembram-se daqueles versículos anteriores que lemos no início? Eles iam ajudar aqui. Eu fui alcançado para alcançar. Eu fui conquistado para conquistar essa meta. Então, essa corrida já foi trilhada por outro. Ele ganhou a corrida toda para mim. Eu estou a prosseguir num terreno que Jesus já correu. Por isso, na carta aos Hebreus, o autor faz o apelo o quê? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual suportou a afronta, pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que lhe estava proposta. Ele suportou tudo. Alguém já correu antes de nós. Esse texto vai apelar a testemunhas. Olhemos, estamos rodeados de tantas testemunhas que já correram, corramos com paciência como eles. E aqui Paulo vai apelar ao mesmo, a olhar para outras testemunhas, para quem já correu. Nós estamos a correr e devemos correr algo que já foi corrido, algo que já foi alcançado. Há uma vitória que já foi alcançada. Há uma promessa. Olhem como é que é colocada a questão no versículo 14. Prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? É alcançar tudo o que diz respeito à salvação. Tudo o que soberanamente Deus nos concede nessa obra magnífica de redenção. Nada menos. Tudo. 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 Aqui, na realidade, Jesus é tanto o alvo como ele é o próprio prémio. Eu prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é que é o alvo? Ser perfeito como Jesus. Qual é que é o prémio? Um dia encontrar Jesus. Jesus é tanto o alvo, ou seja, o objetivo final, como é o prémio quando chega a esse objetivo final. Imaginem-se, por exemplo, eu vou para o Porto, para Gaia, hoje à tarde. O alvo é Gaia, mas o objetivo não é Gaia. O objetivo é chegar a casa e ficar em casa. Eu vou para a minha casa. Agora imaginem algo diferente. Vamos ao Óbidos todos. Excursão. Marlene está a assinar, era uma boa ideia. Vamos ao Óbidos. O alvo qual é que é? Óbidos. Mas qual é que é o prémio? Qual é que é o presente? O que é que se alcança? Óbidos. Nós vamos ver Óbidos. Então Óbidos é tanto o alvo, o destino, o propósito, como é o próprio prémio. Eu quero ver Óbidos. E talvez a Ginja também. De Óbidos. Jesus é tanto o alvo,
como Ele é o próprio prémio. Tu não vais receber uma coisa diferente além de Jesus. Nem melhor, porque não há, nem inferior. Será Jesus a ser-te dado. Nós somos chamados a correr, a perseguir, ao esforço. É esse o apelo de Paulo aos Filipenses. Nós somos chamados a alcançar, os filipenses são chamados a alcançar aquilo para o qual foram alcançados. Paulo fazia esse caminho. Paulo lutava, perseguia como atleta para alcançar aquilo para o qual foi alcançado por Jesus, para conquistar aquilo para o qual foi conquistado por Jesus. E esse apelo é para os filipenses também. Esse é o apelo para nós também. Mas Paulo dá uma nota interessante. Como correr esta corrida? E como é que ele faz? Não olhando para trás. Uma coisa faço, versículo 13. É que esquecendo das coisas que para trás ficam, avance para as que estão adiante de mim. Paulo, e nós podemos lembrar-nos de um atleta. O atleta a correr, ele vai chegar mais rápido se for olhar para trás. Nós podíamos pôr aqui o Obicoelo, para dar o nome de um campeão português. Podíamos pôr aqui o Obicoelo. Se ele correr os 100 metros, olhar para trás os 100 metros, se calhar algum de nós é capaz de ganhá-lo. Se calhar até uma boa parte de nós, se ele tiver o caminho todo a olhar para trás. Mas Paulo o que é que diz? O que é que eu faço? Eu deixo as coisas que estão para trás e olho para a frente, para as coisas que estão adiante de mim. A melhor maneira de correr é olhar para a frente. E claro, aqui nós como crentes somos chamados a olhar para trás. Paulo não está a dizer que não é para olhar para trás. Ele acabou de olhar para trás e dizer, olha, lá atrás tinha tanta coisa, foi tudo tão bom que eu peguei, amarrotei e lancei ao lixo. De vez em quando temos que olhar atrás e dizer, olha, aquilo que eu fiz, aquilo que eu tinha, lixo. Também somos chamados a olhar para trás noutro sentido. A mesa do Senhor, a mesa da comunhão é um memorial. Nós olhamos para trás para recordar que lá atrás outro correu a corrida que nós não conseguimos correr e torna possível corrermos esta. Jesus, nós olhamos para um sacrifício que aconteceu lá atrás. Mas aqui o apelo de Paulo é diferente. O apelo de Paulo para não olharmos para trás é o seu próprio exemplo. Ele não olha para trás, ele não olha para os seus méritos. Ele não olha para os seus méritos. Tem corrido tão bem. Tem tanta obra missionária que foi feita. Que maravilha. Tantas igrejas plantadas. Tantos milhares de pessoas salvos. Ele não olha para os seus méritos. Mas também não olha para os fracassos. Fui expulso daquela cidade. Ali levei porrada. Ali fui expulso, não quiseram saber de mim. Depois fui julgado. Ele não olha nem para as suas vitórias, nem olha para os seus fracassos, para as suas derrotas. Ele esquece tudo o que está para trás e avança para a frente. Avança para a frente sem olhar atrás. E eu quero aplicar desde já, senão o nosso tempo desaparece. Nós fomos alcançados para alcançar. Nós fomos alcançados e fomos chamados para alcançar aquilo que Jesus alcançou já por nós. Nós fomos chamados, fomos salvos, fomos já alcançados e conquistados para correr uma corrida. Nós fomos salvos para correr uma corrida que já tem uma vitória. Nós podemos entrar nesse jogo. Nós podemos entrar nesse grande objetivo, porque nós teremos o prémio. Nós temos a promessa do prémio. Nós temos a promessa do alvo. Nós temos a promessa que um dia estaremos com Jesus. Nós temos a promessa que alcançaremos Jesus e alcançaremos tanto o nosso alvo como o nosso prémio. Nós estaremos com Jesus. Então, o primeiro desafio é de que abracemos a corrida. Nós fomos conquistados para conquistar. Nós fomos alcançados para alcançar aquilo que Jesus já alcançou. Portanto, vestir o fato de treino da fé e entrar na corrida com toda a força. Não é parados que vamos alcançar crescimento espiritual. É percebendo que fomos colocados numa corrida. Paulo usa outras figuras. Fomos colocados numa batalha. Fomos colocados numa guerra. E fomos colocados numa guerra que já foi vencida. E fomos colocados numa corrida que já tem uma meta cortada. Portanto, forcemo-nos para alcançar aquilo para o qual fomos alcançados. Esforça-te. Corre. Exercita-te. Sem peso. Sem peso do passado.
sem peso do passado. E aqui quero apelar aos dois lados. Tu não tens que correr com o peso dos teus pecados passados. Tu não tens que correr com o peso dos teus fracassos espirituais. Eu já tentei ser mais santo, eu já tentei ser mais comprometido, eu já tentei ser mais fiel e nunca consegui. Tu não tens que estar na corrida com esse peso. Eu fiz pecados muito graves. Não fizeste pecados mais graves do que Paulo, que perseguiu a igreja, que consentiu com a morte de pessoas. Foi o autor moral da morte de várias pessoas. Arrastava crianças e mulheres. Não é um homem qualquer. É o homem com o maior exemplo que já há relato descrito, verdade, mas também é um dos que tem um histórico, um cadastro dos mais tristes. Tu não tens que correr marcado com traumas do teu passado. Eu fiz muito mal. Eu já tentei e nunca consegui. Tu não tens que acumular esse peso. Tu podes deixar os teus fracassos, porque o teu crescimento espiritual não está refém dos teus fracassos. Não interessa quantas vezes tu já falhaste, quantas vezes já tentaste ler mais e não lês, quantas vezes já tentaste orar mais e não conseguiste, quantas vezes tentaste ser mais assíduo e não conseguiste. O que está para trás, está para trás. Olha, nem eu mudo o meu, nem tu mudas o teu. Mas o que está para a frente é um novo dia. Então tu não és chamado a correr com peso. Foste perdoado. Vive como perdoado. Paulo não vivia marcado pelo passado, marcado pelo facto de ter perseguido a igreja. Ele deixou isso para trás. Ele contava aquilo como exemplo de uma determinada forma para justificar um ponto. Não vivia atormentado com aquilo. Por outro lado, também quero alertar o seu oposto. Também não é para viveres com o peso das moedas no bolso. Tenho tanto dinheiro no banco. Eu já fiz tanto pela igreja. Já fiz tanto pela fé. Já li tantas vezes a Bíblia. Já tenho tantos anos de crente. Eu agora vivo dos juros. Eu tenho tanto dinheiro no banco que eu vivo dos juros da fé. Eu agora já nem preciso de esforçar. Nem preciso de ler muito. Nem preciso de progredir. Nem preciso de uma corrida. Isso agora os novos que corram, porque eu já corri tanto. E estou a falar, a caricaturar e vocês estão a imaginar uma pessoa mais velha, mas pode ser uma pessoa mais velha da minha idade. Eu já corri tanto, eu tenho tanta gente para correr agora, que começar agora há pouquinho tempo. Ninguém vive de juros, isto é um banco que não dá juros. O progresso espiritual passado não garante o progresso espiritual futuro. Nem os traumas, nem o pecado passado te podem imobilizar. Nem aquilo que já conquistaste te deve imobilizar. Se ficas parado, olha para trás, que obra tão boa. É morto o artista. Acabou-se o progresso espiritual. E Paulo está a deixar-nos esta imagem. Esquecer o que está para trás. Seja mau, seja bom. Para a frente é que está Jesus. Para a frente é que está o caminho. O pecado, o mal que fizemos é insignificante comparado com Jesus. Ele morreu por isso. E o que fizemos de bom também é insignificante com Jesus. Há muito melhor para a frente. Muito melhor para a frente. Então, corramos dessa maneira. O texto avança. Não vou dar muita ênfase ao versículo 15 e 16, mas ainda assim quero dar algumas notas. O texto avança depois do desafio da imperfeição, depois do desafio da corrida, de prosseguir. Nós temos agora um desafio da humildade. Paulo diz no versículo 15 e 16: Por isso todos quantos já somos perfeitos, ou dito de outra maneira, por isso todos quantos já somos maduros na fé, ou maduros espiritualmente, algumas Bíblias poderão dizer isso, por isso todos quantos já somos maduros, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará, também Deus vos esclarecerá. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Paulo também faz aqui um jogo com a questão da perfeição, por causa dos falsos mestres, por causa da ideia de chegar à perfeição de determinada maneira, mas não é esse aqui o nosso ponto. Paulo olha na corrida para o lado. E aqui há um desafio da humildade. Isto não é uma corrida solitária. Isto não é uma corrida em que o importante é chegar rápido. Isto é uma corrida em que o importante é chegarmos todos. Recordam-se do versículo do início? Até que todos cheguemos. Isto está escrito, é uma igreja. É uma comunidade. Nós estamos numa igreja, numa comunidade. O objetivo
não é que alguém chegue lá primeiro. O objetivo é que todos cheguemos. Se no final do culto pedíssemos às crianças todas para correr lá fora, claro que era incontrolável. Iam todos, dor de cotovelo, deve ser já não ser criança. Iam todos querer chegar o mais rápido possível. Também há lugar para esse tipo de corridas, para essas brincadeiras. Mas aqui a corrida é diferente. Aqui a corrida é uma corrida comunitária. É uma corrida conjunto. Nós somos o mesmo corpo. Então o corpo é para chegar junto. Paulo não esqueceu do tema da unidade. Paulo, quando está a falar sobre este ponto aqui, Paulo não esqueceu do tema da unidade. O tema que está atrás. O tema da unidade não é para ser esquecido. Paulo continua a pensar nos outros, a olhar ao lado. E Paulo não quer forçar o ritmo da corrida. Por outras palavras, o que Paulo está a dizer é assim: todos quantos já somos maduros na fé, sintamos isto mesmo, ou seja, esforcemos-nos por correr, esforcemos-nos por alcançar, larguemos as coisas de trás e andemos para a frente. Se alguém sente a coisa de outra forma, se alguém pensa de uma outra forma, também Deus vos esclarecerá, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegámos juntos, andemos por essa regra, andemos juntos naquilo a que já estamos todos de acordo, no ritmo que todos já conseguimos suportar. Vamos juntos, vamos todos juntos. Se alguém pensa um bocadinho diferente sobre isto, se parece um ritmo exagerado, caminhar para a perfeição, se parece que está a ir rápido demais, Deus também vai revelar, Deus também vai esclarecer. Paulo o que é que está a fazer? Paulo não quer forçar o ritmo da corrida. Paulo não quer dizer, olha amigos, eu sou o apóstolo, quem plantou a igreja fui eu, se eu não tenho ido aí a Filipos, nem havia igreja, portanto agora, olha, traz de mim, 1, 2, 3, vou correr. Nada disso. Paulo o que é que faz? Paulo olha para o lado com humildade. Paulo olha para uma corrida comunitária. Paulo não esqueceu do tema da unidade. E Paulo, como um treinador, não força o seu ritmo. Ele quer o ritmo de todos. Quer que todos alcancem o mesmo objetivo. E aqui eu quero também aplicar. E quero relembrar que nós estamos numa corrida de equipa. Até que todos cheguemos ao homem perfeito. E aqui quero lembrar novamente, isto é uma corrida da humildade. Isto é uma corrida pela humildade. Isto não é uma corrida pelas obras. O Samuel fez mais do que o João. O Manel fez mais do que a Maria. Isto não é uma corrida pelas obras. Não há um relatório onde está a ser apontado para depois ser pesado no fim a ver quem é que tem mais obras. Deixámos isso claro há pouco. É uma corrida pela humildade, não é uma corrida pelas obras. Também é uma corrida pela humildade, não é uma corrida pelo conhecimento. Final do ano, está quase a chegar, vamos fazer aqui um concurso, ver quem são os crentes que passam ao próximo estágio da igreja. Fazer um concurso de conhecimento bíblico, da vida, de vários aspectos da vida e da fé. Não é essa a corrida que queremos. Isto é uma corrida pela humildade, não é uma corrida por obras, não é uma corrida organizada por judeus, não é uma corrida organizada por sábios de Platão. Pelo conhecimento, só pelo conhecimento. Isto é uma corrida pela humildade. Isto é uma corrida pela unidade. Isto é uma corrida pela alegria de todos. Isto é uma corrida conjunta, em que todos chegaremos ao alvo, ao centro. Todos nos encontraremos com Jesus. E o texto avança para o versículo 17. E no versículo 17 há um desafio à imitação. Há um desafio à imitação. Isto está cheio de trocadilhos e de ironias, este texto. O versículo 17 vai dizer: sede também meus imitadores, irmãos, tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Sede também meus imitadores. Paulo também escreveu aos Coríntios a dizer o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo é digno de ser imitado na medida em que ele imita Cristo. Faz bem imitar Paulo, na medida em que imitar Paulo estará a imitar Cristo. Faz bem olhar para Paulo, porque quem olhar para Paulo estará a olhar para Cristo. Estará a focar-se no alvo. Isto é muito interessante, porque só aqui dá uma nota de aplicação. Não é preciso ser perfeito para ser digno de imitação. Havia quem se achasse perfeito porque cumpria as obras do judaísmo. E havia quem se achasse perfeito porque era muito sabichão. E sabia muito, muito.
Os coríntios até iam ao ponto de dizer que Paulo era mau pregador, porque eles estavam habituados lá à nata da Grécia, que aquele Paulo, e Paulo tem que dizer, pois, eu sou simples, só prega Cristo e Cristo crucificado. A minha pregação consiste nisto, vocês estão habituados aos melhores oradores. Mas não é preciso ser perfeito. Paulo assume a sua imperfeição. Não é preciso ser perfeito para ser digno de imitação. Não é preciso ser perfeito para ser digno de imitação. Eu digo mais, Paulo era justamente digno de ser imitado na medida em que apontava para Cristo e na medida em que ele apontava para Cristo também assumindo a sua imperfeição e que precisava de Cristo. Então Paulo é totalmente digno de imitação na medida em que ele, assumindo que não é perfeito, está a apontar para aquele que é perfeito, que é Jesus. Este é um ponto importantíssimo. E Paulo não aponta só para si. Paulo diz, tende cuidado. Segundo o exemplo, tendes de nós. Ele não aponta só para si. Ele diz para imitar homens que andam como ele. Para imitar homens que andam como nós. Ou seja, não só imitar-me a mim, mas imitar todos quantos andam segundo esta regra, que andam desta maneira, que estão a prosseguir para o alvo. É este tipo de homens e de mulheres que devem ser imitados. É este tipo de proceder, este tipo de atitude, de deixar as coisas para trás e avançar na corrida com os olhos no prémio, com os olhos no alvo. É de quem anda assim que deve ser imitado. Isto é muito interessante. Isto é muito interessante porque Paulo diz, não sou perfeito, não sou como quem diz que é perfeito. Eu não sou perfeito. No entanto, imitem-me. Imitem-me a mim e homens como eu. Imitem aqueles que estão comigo. Aqueles que andam desta maneira. E quero aplicar já também. Porque se queres crescer espiritualmente, se queremos crescer espiritualmente, nós temos que entrar no jogo, nós temos que entrar no círculo virtuoso. Não pode ser um bom vício. Nós temos que entrar no jogo, no círculo virtuoso da imitação. No círculo virtuoso da boa imitação. Ser igreja é isto mesmo. Por isso é que na igreja Deus estabeleceu homens para que a fé deles seja imitada, para que conduzam o rebanho. É esse o propósito, ao estabelecer um governo na igreja. Por isso é que Deus dá dons a homens e a mulheres. Para quê? Para o serviço dos santos, para que todos cheguem ao homem perfeito. Para quê? Para que no exercício destes dons, homens e mulheres sejam imitados uns pelos outros. Não é só para serem imitados os pastores, é para serem imitados todos os membros, que sejam dignos de imitação. E ser igreja é entrar no jogo da boa imitação. É este o apelo deste versículo. Imitem-me a mim e homens que andam como eu. E se nós queremos crescer espiritualmente, nós cresceremos espiritualmente mais rápido e cresceremos melhor espiritualmente se imitarmos aqueles que vão mais avançados do que nós na corrida. Se nós nos imitarmos uns aos outros. Irmãos, é por isso que existe igreja. Nós precisamos uns dos outros. Para nos alegrarmos. Para nos alegrarmos porque há irmãos que já não vinham há muito tempo ao culto e vêm porque já estão recuperados, como a irmã Alcirante está recuperada e a sua família da sua doença. Para nos alegrarmos com o Carlos e com a Rita porque estão à espera de um bebê. Para nos alegrarmos com as notícias de que está tudo bem com o bebê da Susana e do Joel, com o facto de ser uma menina que embeleza de uma forma diferente a igreja. As meninas embelezam de uma maneira diferente. Meninos, desculpem, mas é mesmo assim. Nós precisamos disto para nos alegrarmos juntos, também para nos entristecermos, para orarmos. Olha, falta-nos aquele irmão e aquela irmã e aquele irmão e aquela irmã, porque estão doentes. Para nos exortarmos, para nos estimularmos. Olha, papá, não estás a correr bem, estás a olhar muito para trás. Olha aquele ali que vai ali à frente, olha aquela irmã, aquele exemplo de fidelidade. Olha, vamos imitar, vamos correr. A igreja existe porque nós somos instrumentos de Deus nas suas mãos para a santificação uns dos outros, para nos ajudarmos todos uns aos outros a chegar ao alvo. A chegar ao alvo. E entrar no jogo da imitação é o chamado deste versículo. Não de fingirmos que somos perfeitos e que não precisamos de imitar ninguém. Não de fingirmos que há uns perfeitos que devem ser imitados e outros não. Paulo é claro. Eu não sou perfeito. Imitem o meu andar, que ele está com o olhar posto em Cristo. É estas pessoas que devemos imitar. Porque há o desafio inverso.
O texto avança para dizer, olhem, agora temos outras pessoas a evitar. Isto é mesmo uma repetição. O Timóteo pregou sobre a bênção e a segurança da repetição. E Paulo está a repetir os temas todos. Paulo está a repetir tudo. Paulo agora está a dizer o mesmo que disse quando eu preguei, e o Berto, quando pregámos sobre Timóteo e sobre Epafrodito. Basicamente, o que é que aquele texto apela? Imitar homens como Timóteo, imitar homens como Epafrodito. E evitar outro tipo de homens. E é isso que está o versículo 18 e 19 a dizer. Porque há muitos, dos quais muitas vezes vos disse, versículo 18, há muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Aqui o desafio não é imitar, aqui o desafio é evitar. Evitar. E olhem que a coisa é séria. A coisa é séria. Depois de ter usado palavras duras, guardai-vos, 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 guardai-vos dos cães. Ele agora chora. Eu estou-vos a dizer chorando. Eu estou a escrever chorando. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles são inimigos da cruz de Cristo. A obra de Cristo, a alegria que há em Cristo, é uma coisa séria demais. A obra de Cristo, a alegria que o povo de Deus encontra em Cristo, é uma coisa séria demais. Vale a pena chorar. Vale a pena lamentar e alertar todos quantos pudermos. Vale a pena com choro e com rogos lamentarmos e chorarmos quando a obra de Cristo está a ser posta em causa. Estão-nos a roubar tudo. A vida e a alegria. Estão-nos a roubar absolutamente tudo. Então aqui há um alerta. Aqui há um alerta. Há um cuidado. Há um cuidado a ter. Há pessoas, há falsos mestres que têm que ser evitados. Que não devem ser imitados. Eles devem ser abandonados. Eles devem ser deixados fora. São aqueles que têm como Deus o seu próprio estômago. O seu próprio ventre, como diz o versículo 19. A sua glória para a confusão deles mesmos. Eles só pensam nas coisas terrenas. Eles só pensam no reconhecimento terreno. Eles só pensam até na religião como um fim para alcançar uma posição ou dinheiro. Várias coisas são apelos para que homens torçam a fé. Este tipo de homens que mancham e que são inimigos da cruz de Cristo devem ser completamente evitados. E aqui há uma aplicação também para nós. A aplicação para nós é esta, é que assim como temos que entrar no jogo da imitação, nós temos que entrar no jogo da evitação. Nós temos que evitar pessoas. Estou a falar de falsos mestres. Não estou a falar de evitarmos uns aos outros. Isto é ao contrário. Temos que nos amparar e comungar e estarmos juntos. Nós temos que evitar os falsos mestres. Nós temos que evitar os falsos ensinos. E eu aqui ao aplicar, quero ser cuidadoso, mas quero ir mesmo ao fundo ao osso. Porque se Paulo faz o apelo a que tenhas cuidado, guardai-vos, guardai-vos, guardai-vos. Se Paulo faz o apelo aos filipenses para terem cuidado com os filósofos da época, ele sabe quem é que estava a escrever. Na Europa, pessoas sujeitas ao pensamento grego, aos filósofos. Depois também os judaizantes andavam por todo lado. Filipos já era uma cidade que nem sinagoga tinha, podia não haver muita presença de judeus, mas havia suficiente que eles andavam por todo lado a minar. Então Paulo alerta, cuidado, cuidado, cuidado. Se Paulo alerta com esta veemência, o que é que vamos dizer nós que temos internet? Que aplicação é que o texto tem para nós que temos internet? É que os falsos mestres que existiam lá numa extremidade do Império não conseguiam estar a falar e a ser ouvidos em simultâneo pela igreja que estava lá na outra extremidade do Império Romano. Hoje eu posso ouvir o melhor pregador na internet, glória a Deus por isso, o melhor comentário, a melhor pregação, glória a Deus por isso, façam isso. Mas eu posso ouvir o maior dos hereges e nem me aperceber. Ele está lá em Nova Iorque a falar, ou em Sydney, ou noutra cidade qualquer do mundo, e eu estou a comer como se fosse pão e estou-me a partir os dentes todos que aquilo são pedras. Então, na era da internet, nós somos chamados a ter cuidado e há muitos falsos ensinos que nós temos que evitar. Nós temos mesmo que evitar. E aqui queria fazer um alerta. Se tiverem dúvidas sobre algum conteúdo, perguntem. Samuel, David, Berto,
Rui, qualquer presbítero, ou outra pessoa qualquer com quem tenham à vontade, em quem reconheçam sabedoria. Olha, vi isto, o que é que achas? Se houver dúvidas, peçam ajuda. Olha, tenho aqui dúvidas sobre isto. Isto aqui é boa refeição ou vou ter uma indigestão? E as piores refeições são aquelas que às vezes até parecem boas e depois parecem cogumelos e eram os venenosos, daçarilhos dos grandes. Vamos avançar. Em oposição àqueles que só pensam nas coisas terrenas, chegamos ao nosso alvo. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade está nos céus. Nós não somos daqueles que só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidade, ou a nossa pátria, como diz a revista atualizada, ou a nossa cidadania, também como diz alguma outra versão. A nossa pátria, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa cidade está nos céus. Aqui há um trocadilho, porque Filipos era uma colónia romana. E eles eram romanos, apesar de não estarem em Roma. E aqui o jogo é este. Nós também somos cidadãos dos céus, mas não estamos nos céus. Mas é lá que está a nossa cidade. É lá que está a nossa pátria. E é muito interessante que um texto cheio de contradições, de jogos, porque diz-nos que nós devemos prosseguir. Paulo diz, eu prossigo. Mas termina a dizer que a única esperança é esperar. A única esperança é esperar. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele é tanto o alvo como ele é o prémio. Esperar. De onde também esperamos o Salvador. Na realidade, tudo o que nos resta é esperar. Olhem, nós somos muito mais imperfeitos do que admitimos. Nós prosseguimos muito mais lentamente e muito mais defeituosamente do que conseguimos e do que achamos. Nós não temos a humildade que devíamos. Temos orgulho. Nós não conseguimos imitar os meus exemplos na medida em que devíamos. Por causa do nosso orgulho, imitamos é pouco. Também não conseguimos evitar todos quantos devíamos. Às vezes evitamos quem devíamos imitar e às vezes imitamos quem devíamos evitar. Foi rápido, mas acho que perceberam. Mas já há esperança para nós. Aquele que começou a boa obra vai terminá-la até ao fim. A nossa esperança está nos céus. Nós temos que prosseguir. Mas no fundo, no fim do dia, não somos nós que atingimos o alvo. No fim do dia não vamos ser nós a atingir o alvo. No fim do dia, no dia de Jesus Cristo, vai ser o alvo que nos vai atingir a nós. Cristo é tudo o que temos. E isto não é um estímulo. Se é assim, não vou prosseguir. Pelo contrário, como dissemos o tempo todo, é um estímulo para prosseguir mesmo. Porque já sabemos que vamos alcançar o alvo. De uma forma ou de outra, nós podemos prosseguir mesmo. Nós podemos operar a nossa salvação com temor e tremor, como diz também atrás. Porque é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Nós podemos prosseguir mesmo. Porque apesar de ser tosca a nossa tentativa, apesar dos avanços e recuos, nós temos a certeza que vamos atingir o alvo. Porque esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Será Ele a atingir-nos a nós? Quando nós achávamos que estávamos quase a chegar a atingi-lo. Glória a Deus. Ele transformará o nosso corpo abatido. Ele tem poder para sujeitar assim todas as coisas. Então nós teremos um corpo como o dele, que é glorioso. Aqui também é novamente para os sábios que queriam algo fora do corpo. Nós defendemos uma vida eterna que não é destituída de carne e osso. Jesus, quando ressuscitou, disse: toca aqui. Eu não sou um fantasma. Tenho carne e osso. Nós vamos ressuscitar. Nós como somos. Jesus é homem. David falou há pouco tempo. Homem como nós. A maior parte das religiões há muitas teorias para o que é que vai acontecer com a alma no fundo. Nós como cristãos nunca devemos esquecer. A nossa salvação é completa. Nós vamos ressuscitar. Há uma esperança para o nosso corpo. Nós vamos reinar 1000 anos. Nós vamos estar com carne e osso com outras pessoas.
aquele que ressuscitou com um corpo glorioso vai transformar o nosso corpo. A nossa salvação não é pelas obras da carne, de um corpo que ainda não é glorioso. Não atingimos assim a perfeição. A nossa salvação não está só na mente e na alma e naquilo que é transcendente e a matéria pode ser desperdiçada e usada e abusada de qualquer maneira. A nossa salvação é completa. Alma, corpo e espírito pertencem a Deus. E todos serão redimidos. Estaremos para sempre com o Senhor. O alvo é Jesus. O alvo vai atingir-nos. Eu quero aplicar também. Qual é que é a tua cidadania? Qual é que é a tua cidadania? Eu quero aqui mostrar um passaporte. Há pessoas aqui na igreja que têm vantagem, podem torcer por mais do que uma seleção, como é o caso da nossa tradutora, que joga Portugal e Brasil, ela consegue festejar no mesmo dia 2 vezes. Para já ainda vai ser assim, já vi. Mas qual é que é a nossa cidadania? Está aqui um passaporte de Portugal. Ou melhor, uma fotografia do passaporte de Portugal. E uma fotografia tirada da internet. Defino qual é que é a minha cidadania, não é? Eu sou português. Sem o passaporte não posso viajar para fora do meu país posso, por causa da União Europeia. Mas não posso viajar para a Ásia, por exemplo, sem passaporte. Tenho que ter um passaporte e de onde é que eu venho, não é? Que me legitime, que identifique a minha cidadania e os direitos que eu tenho. E as crianças, lembram-se deste passaporte? Há aqui um outro passaporte. Há aqui um outro passaporte que as nossas crianças... Aqui um menino, mas já há aí outros meninos e meninas que têm um passaporte também. Passaporte para uma grande aventura. Da escola dominical, este passaporte. Este passaporte é um caminho pelas passagens bíblicas, pelas histórias da Bíblia, não é, meninos? E eu quis falar mesmo sobre isto. Estas histórias não são um fim em si mesmas. Estas histórias apontam para Jesus. E é Jesus que nos dá uma nova cidadania. É Jesus que nos dá uma cidadania celestial. Nós também temos 2 cidadanias. Assim como os Filipos, que eram romanos, e como crentes eram da pátria celestial. Nós somos portugueses, brasileiros, nigerianos. E somos da pátria celestial. E essas histórias que os meninos estão a percorrer por este passaporte, elas apontam para Jesus que vos pode dar uma nova cidadania. E eu quero perguntar aos pequeninos, qual é que é a vossa cidadania? Se vocês também são cidadãos dos céus. Se vocês também têm Jesus como o vosso alvo, como a vossa meta. E eu digo isto para as crianças me ouvirem, porque também estou a falar para elas, mas digo isto também para que os pais possam ter conversas à boleia desta, em casa, conversas maiores sobre isto. Qual é que é a vossa cidadania? E mais velhos, todos nós, crianças incluídos, todos, qual é que é a nossa cidadania? É pardilhó? Isso é temporário. É portuguesa ou outra qualquer cidadania? Isso é temporário. Se é celeste, se é a cidadania celestial dos céus, então não devemos viver para o estômago. Então não devemos viver só para as coisas terrenas. Porque isso é seguir os falsos mestres. E o fim deles é a perdição, como diz o texto. Se a nossa pátria está nos céus, se a nossa cidadania é celeste, nós não devemos viver como dizem os mestres que só pensam nas coisas de cá porque não têm nada além daqui. Nós temos uma cidadania maior. Nós temos um passaporte dourado. Ganho por Jesus. Não com o nosso currículo, não com nada nosso. Mas um passaporte ganho por Jesus para nós. E se a nossa cidadania é celestial, então nós realmente devemos viver com os olhos no alto e não com os olhos na terra. Se a tua cidadania ainda não é dos céus, então arrepende-te. Porque o fim sem Jesus é a perdição. Crê em Jesus. Jesus é a nossa única esperança. Jesus é a nossa única esperança para a salvação e Jesus é a nossa única esperança para a perfeição, para crescermos espiritualmente e atingirmos o alvo que é Ele. Jesus é a nossa única esperança. Só nele seremos transformados. Por isso, só nele seremos perfeitos. E só nele teremos alegria.
O alvo é Jesus. E porque o alvo é Jesus, o alvo também é a alegria. O alvo é uma alegria maior. Nós estamos numa corrida por uma alegria que não tem fim. Jesus sendo o alvo, essa alegria não se esgotará. Para terminar, eu tomei nota aqui de um provérbio oriental. Há um provérbio oriental que diz o seguinte: ser feliz ou alegria é. Ser feliz é alguém para amar, algo para fazer, algo por esperar. Alegria é, felicidade é ter alguém para amar, algo para fazer, algo por esperar. Não podia ser mais adequado àquilo que falámos. Porque nós temos alguém para amar. Jesus. Nós temos algo para fazer. Correr em direção a Ele. E nós temos já algo por esperar. Ele, Jesus, nosso alvo, nosso prémio, a nossa perfeição. Jesus. Jesus. Terminar com as palavras de Jó. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas. Quem me dera que fossem gravadas num livro. E com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda na minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. E os meus olhos, e não outros, o contemplarão. Por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, 23 a 27. Que todos tenham a esperança de Jó. O meu Redentor vive. Os meus olhos o verão. Os meus olhos o verão e não outros. Eu verei a Deus. Por isso o meu ser, os meus rins se consomem dentro de mim. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, traz-nos da tua alegria, porque a alegria que temos aqui ainda é imperfeita como nós somos. Nós queremos uma alegria maior. Vem, Jesus. Vem tu, Jesus.